Ao passar do tempo, o templo foi destruído pelo pecado dos homens que habitavam ali, pelos pecados dos sacerdotes, pelo pecado dos reis, que não mais a presença de Deus ficou mais dentro daquele templo. E o templo foi destruído. Porque não era mais aonde estava a presença de Deus naquele lugar. Então o povo foi levado cativo para o cativeiro da Babilônia. Aquele templo foi queimado. E quem queimaria a casa de Deus? Quem se levantaria contra a casa de Deus para o queimar e para destruir? Deus não habita no templo feito pela mão do homem. Então o povo foi levado para cativeiro depois de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. O povo retorna para Jerusalém para reconstruir o templo. Neemias começou a construir o templo. E Deus falou para Neemias, disse que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro. Então o segundo templo foi reedificado. E foi maior a sua estrutura, maior a sua glória, maior a sua beleza. Mas os homens continuaram perversos. A maldade do coração do homem colocou a glória de Deus para fora do templo. E Deus, a sua presença não pôde mais permanecer ali. Então ele veio em carne, se manifestou em carne, através de Jesus Cristo. Deus em carne, ele veio e entrou dentro do templo pelas portas. Deus o próprio pegou o livro de Isaías e leu. E disse, hoje se cumpriu esta profecia aqui. Os homens tomaram o livro da mão de Deus e expulsaram Deus do templo. E então, uma certa feita, os seus discípulos disseram, ó Senhor, como é lindo, olha a estrutura desse templo. Ó a glória desse templo. Jesus disse, não se maravilheis por isso, porque aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aponta para o templo e diz, eu destruirei esse templo. E em 3 dias eu edificarei. Os que ouviram não compreenderam. Porque Deus não habita no templo feito pela mão do homem. Jesus, ele cumpre, expira na cruz do Calvário, diz está consumado. Depois de 3 dias ele ressuscita. E ele diz ao seu discípulo que eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes da sua morte, ele disse para Pedro, Pedro, tu és Pedro, que significa um pequeno fragmento de pedra. Tu és uma pedra. Mas sobre esta pedra, a rocha, esta grande rocha que sou eu edificarei a minha igreja. E a igreja está firmada sobre Jesus Cristo, a rocha inabalável. Apóstolo Paulo disse, não sabeis-vos que vocês são o templo de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? Jesus disse no livro de João, se você amar a minha palavra, vocês serão amados de meu Pai. E o Pai e eu viremos para vocês e entraremos em vocês e faremos em vocês morada. Entende agora? Deus não habita no templo feito pela mão do homem. Aquelas são mera estrutura de madeira ou de pedra, de alvenaria. Mas Deus habita dentro de você. Hoje os homens estão dando mais valor para o templo feito pela mão do homem. Chamando de sagrado isso, sagrado aquilo. Mas isso são meras estruturas que não ficará pedra sobre eles. Mas o templo em que deve ser sagrado é o nosso corpo. Porque o nosso corpo é a morada do Deus eterno. Ele nos fez para morar dentro de nós. Que casa edificarás o homem para Deus?
mas ele mesmo edificou a sua casa desde o princípio. Quando um vento soprava no éder, o vento do Espírito soprava no éder, fazia subir uma poeira. Então daquela poeira ele fez o homem. E quando ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que ele morasse dentro do homem e vivesse com o homem, e que o homem fosse eterno como ele é eterno. Mas com a desobediência de Adão, o homem perdeu esta graça de ser eterno. Mas Jesus Cristo veio, Deus em homem, em carne, para restituir de novo, para nós sermos morada de Deus e ser eterno como Ele é. Deus é eterno e nós seremos eternos. Mesmo depois da morte, ele disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu vou ressuscitar no último dia. Porque o espírito do homem não foi feito para viver fora do corpo, mas dentro do corpo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele voltou e tomou seu corpo de volta. Agora vive Deus dentro do corpo. E ele disse: vocês são os membros, em ajuntamento com os membros forma-se o corpo, e eu sou a cabeça que dirige essa igreja. Uma igreja constituída de membros torna-se a igreja de Jesus, e Jesus é a cabeça que dirige todo esse corpo. Um membro só não consegue viver fora do corpo, mas quando esses membros se ajuntam, eles formam a igreja de Deus. E Jesus é a cabeça que dirige a sua igreja. E diz a palavra de Deus que Deus virará para nós, e Jesus virará para nós, o Espírito Santo entrará em nós, então está dentro de nós Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está dentro de nós. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está dentro de nós. Que mal temeremos nós, se Deus vive em nós? Que mal temeremos nós, se a nossa vida é morada de Deus? Quem tentará contra nós, se o nosso corpo é morada de Deus? É a morada do Deus eterno. Quem a nós pediremos socorro e a quem nós clamaremos por livramento? Se Deus é quem vive dentro de nós. É Deus que vive dentro de nós. Deus que vive em nós. O ser humano tem que compreender que ele não está só. Jesus disse assim, na última instrução: daqui a pouco eu serei entregue nas mãos dos homens, e eles me crucificarão e me matarão. Jesus disse: daqui a pouco vocês todos voltarão para suas casas, e eu ficarei só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo. Então o Pai estava com ele. E essa mesma garantia ele diz: se tu amardes a minha palavra, o Pai virará para ti e entrará em ti. E eu também entrarei em ti, e o Espírito Santo também será derramado sobre ti, e tu serás o templo, a morada do Deus eterno. Então, se há alguma coisa que precisa ser preservada e zelada, é o nosso corpo, porque é a morada de Deus. Se há alguma coisa que precisa ser sagrada em nós, é a nossa mão, os nossos pés, a nossa boca, o nosso olho, o nosso corpo inteiro, porque é para santificar o corpo, a alma e o espírito. Não o templo. Não o templo, mas o nosso corpo. O nosso corpo é morada de Deus. Se o nosso corpo é morada de Deus, esse corpo ele tem que ser zelado. Nesse corpo não tem que ter enfermidade. Nesse corpo não tem que estar arruinado, decaído. Esse corpo tem que estar edificado. Esse corpo tem que estar limpo, porque é a morada de Deus. Santificai o vosso corpo. Santificai, porque é a morada de Deus. Quando ele desceu no monte,
quando Moisés se aproximou do fogo que ardia